pessoal tá meio devagar para aplaudir. Aí começa, né? É isso, gente. Aí, Nara, puxa aí, Nara, os aplausos. Eu falei assim, terça-feira é o culto que tudo pode. Tudo direcionado pelo Espírito, né, gente? Oi. Minha Bíblia ficou presa lá na igreja, no espaço. Amém? Mais uma vez, né? Amém. Tá em paz. Eu queria que vocês me ajudassem abrindo Efésios capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2 de Efésios, versículo 1. Pronto? Quem é que lê? Pode ler você. Fala bem alto. Amém? Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo. Aí. Outra versão, por favor. Quem tem outra versão? Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Mais uma versão diferente. Não faz muito tempo, vocês estavam colados naquela velha vida podre de pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade. Ok. Estávamos todos do mesmo lado. Tem mais uma. Diferente dessa que é especificamente a que mais me move quando eu leio. Ele vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados. O que nós éramos antes de Jesus? Mortos em nossos delitos e pecados. Agora vamos para Colossenses capítulo 3, versículo 1. Eu trouxe o celular, que a Bíblia do celular é que quebra o galho quando... 3:1, irmão. Colossenses 3, versículo 1. Ok, vou ler. Se, pois, fostes, o que está escrito em Efésios? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Colossenses, se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque morreste. Ora, antes ele disse que você estava morto e foi ressuscitado. Agora, o apóstolo está falando ao contrário. Você morreu. Ele inverteu aqui, não foi? Ele inverteu. Antes você estava morto em vossos delitos e pecado. Agora, se você está em Cristo, você morreu. Uai, inverteu tudo. Antes você estava morto para Cristo. Agora você está morto para aquilo que você era vivo, né? Aí ele diz: quando Cristo, porque morreste, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Quando nós começamos a ver o conselho do apóstolo Paulo sobre o que deveria ser a nossa busca, o nosso foco, nós vamos vendo assim que a cada vez que a gente desvia deste propósito, vem frustração, decepção, tristeza. O semblante cai com tudo isso, porque isso são tudo atributos da nossa alma. Por que a nossa alma fica abatida? O salmista faz uma pergunta a ele mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Porque a alma, normalmente, a tendência dela é estar o tempo todo voltada para satisfazer-se a si mesma. A nossa alma não quer satisfazer e não quer fazer a vontade de Deus em nenhum segundo do nosso dia. Ela não quer. A nossa alma, ela quer somente aquilo que nos dá prazer. E tudo aquilo que nos dá prazer, o apóstolo Paulo chama de idolatria. Você sabe o que é idolatria? Algumas pessoas pensam que idolatria é a imagem da padroeira que está lá na igreja católica, é um carro novo que você ama mais do que seus filhos, que se o seu filho chegar lá e der um arranhadinho desse tamanhozinho, ele toma um tapa que ele sai de pontapé. Muitas pessoas pensam que idolatria está voltada só nessas coisas, embora seja também idolatria. Mas você sabe qual é o principal item de idolatria? Idolatria é tudo aquilo que tira a excelência de primeiro do Senhor. Tudo aquilo que deixa, que coloca Jesus, o Senhor, em segundo plano, se tornou para nós idolatria. O oposto da idolatria é estarmos o tempo todo buscando as coisas que são eternas, as coisas do alto. No meu segundo livro, quando eu estava meditando nesses assuntos, eu vi assim que nosso sofrimento, as nossas decepções na terra, elas só se dão exatamente porque nós fazemos o contrário. Então, quando o apóstolo Jesus fala assim: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro, o apóstolo fala, buscai as coisas do alto. Ele deu um conselho, mas esse proceder, este passo em relação a esta busca, ele está no nosso controle. Embora nós emprestamos a boca para o Espírito Santo,
interceder pela nossa fraqueza, que é a nossa incapacidade de produzir resultado por si só. Fraqueza significa isso. É a nossa incapacidade de produzir algo que eu quero, mas não consigo. Isso é uma fraqueza. Embora o Espírito Santo esteja fazendo isso o tempo todo, trazendo a nós a consciência de que nós devemos estar buscando as coisas do alto, ele está limitado pelo nosso querer, pela nossa vontade, pela nossa escolha. O Espírito Santo, ele é poderoso, mas ele não age fora da palavra. O Espírito Santo não age fora da palavra. A palavra move o Espírito Santo. Se você observar, se você ler, você vai ver desde o princípio: haja luz, houve luz. O Espírito pairava sobre as águas, mas antes da palavra ser manifesta, ele não se movia. Para nós, o Espírito Santo, embora seja uma prática que todos nós praticamos bastante, que é a oração da edificação, a oração em língua, a oração que nos traz entendimento, que abre a nossa mente para entender as coisas eternas, as coisas do alto. Mas nós precisamos entender também que o Espírito Santo não faz por nós. Ele não faz por nós. E muitas das vezes nós esperamos que ele faça por nós. Olha, mas eu oro tanto em línguas e as coisas não mudam, não acontece nada, eu não consigo sair dessa condição que eu estou. Ele já te deu toda a condição de sair, mas você escolhe não sair. E ele não pode fazer nada. O que ele pode é continuar evidenciando a luz até chegar a um ponto de você não conseguir nem enxergar mais, de tanta luz que tem nos seus olhos. Você não vai conseguir nem ver mais as outras coisas. Isso ele pode fazer. Mas mover para você, ele não move. Ele não tira do lugar para você. É você que tem que tirar. Somos nós que temos que tirar. Somos nós que escolhemos todos os dias. Eu hoje posso estar com a fé de levantar mortos do caixão. Mas a fé que eu tenho hoje não me sustenta amanhã. Nem a que eu tive ontem me sustenta hoje. A que eu tive ontem não me sustenta hoje. Nós precisamos estar vigilantes, muito vigilantes, porque nós, em todos os segundos, nós somos assediados. O diabo não tem poder sobre nós, nenhum poder. O único poder que o diabo tem sobre nós é o da sedução. Ele nos seduz. Se você cai, ele completa aquilo que ele pretendia. Esse poder ele tem de ficar te apresentando opções, entre aspas, fáceis, mais fáceis do que aquilo que a palavra está dizendo. Não, você tem que cobrir um cheque, você tem que pagar. Pega com fulano, 2% ao mês, pega emprestado. Essas possibilidades ele faz o tempo todo. Você precisa do dinheiro emprestado, você precisa de dinheiro para ir para Porto Seguro? Pega com fulano R$100, isso não é nada, ela te empresta. Não vai nem te cobrar se você vai depender da situação, não vai nem te cobrar. Pega. Não é assim? Então essas coisas, elas nunca vão deixar de acontecer conosco. Nunca. Nós precisamos estar... Olha, vocês estão observando, vocês têm visto os noticiários. O Brasil está passando por dias difíceis. O Brasil está passando por dias difíceis. A palavra fala que tudo que se manifesta é luz.
Quando a luz se manifesta, qual o propósito? Mostrar. Nós, que somos luz também, quando nós vemos a luz, nós somos atraídos pela luz. O que nós devemos fazer quando a gente identifica coisas que nós temos visto na TV aí, que são abomináveis, coisas que sempre aconteceu. Não começou a acontecer agora, não. Sempre aconteceu. Só foi manifesto. Está acontecendo agora aqui. Tudo que já acontecia foi manifesto. E isso está escandalizando as pessoas. Está revoltando até mesmo a bandidagem. Você vê que os bandidos hoje já estão se sentindo mocinhos. Falando, o quê? Eu, bandido? Eu que sempre roubei? Ah, mas eu não roubei nem 5% daquele doutor lá. Ó. Então eles estão se auto-justificando. E com isso, eles estão multiplicando os atos de vandalismo. E é o que está acontecendo no Brasil, Rio de Janeiro. Na nossa cidade também acontece. Mas nós estamos vendo a posição de líderes religiosos, líderes que deveriam estar clamando e ajuntando a igreja para fazer aquilo que é o seu papel, para torná-la imbatível, não fazem. A igreja, ela é imbatível se existir uma coisa nela: unidade. Se a unidade existir na igreja, nada é contra a igreja e nada poderá contra a igreja. E nós percebemos assim que as lideranças, eles, ao invés de promover unidade, muitos deles estão promovendo separação por causa das suas ideologias política partidária. Nós estamos falando aqui de coisas que são importantes porque fazem parte da nossa vida. Fazem parte da nossa vida na terra. Nós recebemos poder do alto, quando veio sobre nós o Espírito Santo. Mas o poder que recebemos não foi poder para subjugar aqueles que não têm, ou aqueles que não conseguem ver. Como João queria fazer junto com Tiago, né? Jesus, queres que mandemos descer fogo do céu para que os consuma, como aconteceu com Elias? A resposta de Jesus foi o quê? Você não sabe de que espírito você é. Jamais. A minha mensagem não foi para pegar aqueles que estão perdidos e massacrá-los. Não foi. Seja luz no mundo, seja sal da terra. Eu já preguei outras vezes e disse que o grande desafio que a igreja enfrenta é que a igreja insiste em ser portador da luz. A igreja quer ser portador da luz. A igreja não quer ser luz. Ela quer ser portadora da luz. Ser luz requer abnegação de si mesmo. Que só tem um jeito de ser luz: se você desaparecer e Cristo aparecer em você. Não tem jeito dos dois se apresentarem. Os dois não tem como se apresentar. Se Devani chegar aqui e se apresentar, Jesus Cristo sumiu. Porque um dos dois só vai apresentar. Ou é um ou é outro. Ou é ele ou é eu. Nós precisamos, a cada vez mais, estar meditando nesses assuntos, nessas coisas que nos assemelham com Cristo. O apóstolo Paulo,
teve um momento que ele teve muita convicção disso. Que Cristo era ele, que ele era Cristo. Isso foi logo no início da sua carreira missionária. Logo no início, ele teve convicção de que Cristo estava nele e que ele poderia mostrar Cristo. Quando o próprio Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquilo virou uma salada na cabeça de Paulo, que era Saulo ainda. Quando Jesus fez essa pergunta para ele estava dizendo: Saulo, essas pessoas que você está tentando matar, que você está tentando prender, que você está chicoteando junto com seus soldados, eles são eu. Você batendo neles está batendo em mim. Então, quando o apóstolo Paulo entendeu isso, aí ele pôde dizer: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí ele pôde ter plena certeza de que ele era o Cristo na terra, embora a aparência física dele não tivesse nenhuma alteração. Mas ele teve a certeza de que Cristo era ele na terra e que ele era Cristo. Agora, qual é a diferença do apóstolo Paulo para mim, para você? Qual é a diferença? Aparentemente nenhuma. Mas pensa no homem que mergulhou em Deus, não considerando nada que era seu. Pense no homem que mergulhou, porque se nós formos ler o que ele escreveu, dá para a gente ter uma noção do que ele viveu. Então, o apóstolo Paulo é uma grande referência para nós, exatamente porque o apóstolo Paulo conviveu com Cristo da mesma maneira que nós temos livre acesso para conviver no Espírito. No Espírito, ele não conheceu Jesus em carne. Ele não andou nem um metro com Jesus em carne. Ele conheceu Jesus do mesmo jeito que você, que eu, que você. Foi assim que Paulo conheceu a Cristo. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é onipresente. Onipresente. Então, o mesmo Jesus que se apresentou a Paulo naquela condição no caminho de Damasco, se você estiver buscando a Ele, Ele pode se apresentar a você aqui, hoje. Embora Saulo, na época, era Saulo ainda, não estivesse buscando a Cristo. Saulo não estava buscando, mas Saulo tinha uma coisa nele. Ele tinha plena convicção em si mesmo de que estava servindo a Deus, e Jesus conhecia o coração dele. Ele era sincero naquilo que estava fazendo. Ele não era hipócrita como os demais fariseus, não. Os fariseus souberam que Jesus era o Cristo. Eles souberam, porque o próprio Nicodemos afirmou: nós sabemos que tu és Filho de Deus, que tu vens da parte de Deus. Nós sabemos. Nicodemos afirmou isso para Jesus. Então, se Nicodemos, se você ler o texto, João 3, você vai ver o seguinte, que Nicodemos fala no plural. Ele não falou: eu sei que você veio da parte de Deus. Nicodemos falou no plural. Nós sabemos. Nós é muita gente. Nós significa o conselho de sacerdotes. O conselho de sacerdotes sabia quem era Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele não fazia parte deste conselho. Ele era um fiel a Deus.
Ele tinha um coração voltado para servir a Deus. Embora enganado, mas ele tinha um coração voltado para servir a Deus. E o que é que a palavra fala? Aquele que procura, acha. Ele estava procurando no caminho de Damasco, ele estava procurando cristãos para persegui-los, prendê-los, etc., para dissipar com todos aqueles que estavam na igreja do caminho na época. Mas o que ele encontrou? Ele encontrou o verdadeiro Senhor naquela história. Então, quando eu falo essas coisas, é para a gente estar atento, porque as coisas podem mudar em fração de segundo. Lembra quando eu falei que a vida de José, ela foi alterada completamente enquanto ele fez uma barba e tomou um banho e vestiu a roupa, trocou a roupa. Deve ter gastado aí, no máximo, 30 minutos para isso, né? Eu acho que não gasta 30 minutos para tomar um banho, fazer a barba, trocar de roupa e se apresentar ao faraó, que naquele momento foi o Redentor dele. Ou seja, a minha vida, a sua vida e todos aqueles que estão me ouvindo, ela pode mudar em fração de segundo. Completamente. Simplesmente porque nós nos colocamos nas mãos daquele que não existe para ele impossíveis. Não existe impossíveis. Então, se eu estou guardado nas mãos daquele que para ele não existem impossíveis, por que então eu vou ficar abatido? Não devo ficar abatido. Por isso que eu falei na semana passada que eu preguei, eu disse que no momento que a agulha da hemodiálise entrou no meu braço, eu me senti sendo o que eu falei que José deveria estar sentindo no dia que foi jogado no buraco. No dia que a agulha entrou, eu fiz o que José deveria ter feito, porque José não sabia que a vitória dele estava começando ali, mas eu sabia, porque eu preguei sobre isso. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus, porque eu sabia, aquilo já estava fortificado, vivificado dentro de mim. Não sei qual é o propósito. As pessoas talvez podem olhar, mas Franca, você faz hemodiálise, escritor, já escreveu 3 livros, fica pregando, falando de fé e tal, falando de coisas do alto, você faz hemodiálise? Sim, eu faço. Eu faço hemodiálise, sim. Não alterou nada na minha vida. Pelo contrário, me segurou 4 horas numa cadeira para mim ficar ali, ó, orando, meditando, ouvindo ministração e conversando com um e com o outro, levantando o astral daquelas pessoas que estão mortas ao meu lado ali. Né? Diego vai lá quase toda semana, ele vê a cara das pessoas. A pessoa parece que sai de lá arrasadas. Eu não vejo nada, eu entro do jeito que eu entro e saio, não tem nenhuma diferença, nenhuma. Se tivesse que jogar bola na hora que saísse dali, eu ia jogar bola. Não faz nenhuma diferença, Então, quando eu falo essas coisas, eu estou dizendo assim, as circunstâncias que nos afligem não podem determinar a maneira que eu me comporto. Não pode. Nós precisamos estar firmes, constantemente. Quando eu falo assim que, se você ler o livro de Jó, você vai ver que Jó, ele sofreu um bocado. Reclamou o tempo todo, reclamou o tempo todo. Agora tinha uma razão. Sabe por quê ele reclamou o tempo todo? Porque ele se auto-justificava o tempo todo. Ele achava que ele era o bom.
o gostoso. Você sabe quando que ele foi entender que se ele tivesse entendido lá no começo, ele não ia sofrer tanto primeiro e não ia reclamar também não. Lá no finalzinho ele fala assim: eu te conhecia somente de ouvir falar. Eu te conhecia somente de ouvir falar. Não é isso? Mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Se ele entendesse o que ele disse no final, lá no começo, ele ia cair no buraco sorrindo também. E Glória, está caindo o dedo, um dedo a mais, tem um 20, um dedo a mais faz diferença nenhuma, deixa cair, e vai, depois nasce de novo, não é isso? Então, o que acontecia? A gente percebe que o grande problema nosso é que nós estamos muito apegados a essas coisas, que vai acabar tudo, gente. Aleluia. Nós estamos agarrados nisso. Por que nós estamos agarrados nisso? Porque nós estamos vivendo num corpo. E o nosso corpo é terreno. Ele é atraído pelo seu semelhante. A matéria, já foi provado isso, que todos os componentes da tabela periódica que existe no nosso corpo está na Terra. A ciência já provou isso. Todos, 100%. É por isso que não faz mal uma criança ficar comendo terra, sentando, deitando e rolando. Não faz mal não, faz mal nada. Quem fala que faz mal está enganado, não faz. Por quê? Porque aquilo é matéria-prima da criação dela. Aleluia. E nós somos atraídos por aquilo que é semelhante a nós. A terra nos atrai naturalmente. Naturalmente a terra nos atrai. E é por isso que nós queremos não ir, mas ela acaba indo igual um imã. Igual um imã. O apóstolo Paulo falou: olha, aquilo que eu não quero eu faço, aquilo que eu quero isso eu não faço. Mas aí na frente ele fala assim: quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 8. Aí ele fala assim: graças a Deus pelo Espírito Santo. Aleluia. Graças a Deus. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado, da morte. A lei, olha, há uma lei, gravidade. A lei da gravidade. O Espírito nos livrou da lei que nos puxa para a terra. Aleluia. O Espírito Santo nos livrou de uma lei natural. A lei que nos atrai para ser terreno, o Espírito Santo nos livrou. Entende isso? Nós somos livres. Por isso que Jesus venceu a lei da gravidade, que ele andou sobre as águas. Glória a Deus. Porque a lei da gravidade não é, ela, embora seja uma lei estabelecida, ela não é maior que a lei estabelecida no céu. A lei do Espírito de vida é muito superior à lei da gravidade. Amém, Jesus. É uma lei. O fogo queimar é uma lei? É uma lei. Estabelecido. Fogo queima. Fogo queima. Mas não queimou Cedraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Uma lei. Então as leis naturais, elas estão debaixo. Elas estão sob a lei estabelecida por Deus. Amém. E nós temos toda a condição de andar agarrado na lei do Espírito de vida. Aleluia. Nós temos toda essa condição. Por isso que nós não devemos ficar abatidos. Nós temos como dar a volta por cima no momento que a nossa alma quiser nos atrair para ficar cada vez mais caída, comparando a vida de outras pessoas com a nossa. Porque normalmente o que mais nos abate é isso.
as injustiças. Você vê pessoas que não fazem nada ganhando salário 5 vezes mais do que o seu. E isso deixa você abatido, triste. Mas quando a gente entende que nós somos regidos por outra lei, a gente não permite que essas coisas nos abatam. O profeta Isaías, em Isaías 61, ele diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdades aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua. Aleluia. Aleluia. Veste. O que é veste, gente? O que é veste? A veste é um acessório que impede o seu corpo de estar nu. Você sem veste, você está nu. Ou seja, se eu preciso de veste de louvor, é porque o meu espírito está nu. Eu preciso de veste de louvor, porque o meu espírito está nu. Então, se eu visto o meu espírito com veste de louvor, a angústia, ela tem que sumir. Aleluia. A angústia tem que desaparecer. Aleluia. Agora, erguer os braços no momento de angústia, parece que tem um saco de cimento agarrado a cada lado. Cada um. Verdade. É ou não é? Muito. É só eu? Não. Erguer os braços na hora que a coisa está pegando, Muito difícil. mas ele é fiel. Quem já fez o teste? Amém. Quem passou 20 minutos na hora que a coisa aperta, com os braços erguidos, saiu do mesmo jeito? Tem alguém aqui que possa contradizer o que eu estou falando? Tem alguém? Não. Então, cada vez mais nós estamos armados. Nós sabemos quais são as armas que nós temos que usar para combater as ciladas da nossa alma. A nossa alma vive armando ciladas para a gente e nós vivemos caindo o tempo todo. Por quê? Porque nós queremos. Nós queremos. Ela arma a cilada e a gente cai de boca no chão. Mas não precisa ser assim. Não precisa. Eu sei o que eu estou falando para vocês, porque eu sei o quanto eu tenho sido afligido. Olha, eu lutei por muitos anos contra a minha alma. Vocês não fazem ideia a pressão que eu sofri na alma antes de começar a hemodiálise. A pressão, eu achava uma injustiça também. Eu falei, mas Senhor, não é possível, eu vou fazer hemodiálise, não vou poder viajar, eu vou ficar lá preso naquela cadeira 4, 5 horas, 3 vezes por semana. Como é que eu vou fazer isso? Eu não conseguia digerir isso. Isso não entrava. Foi uma batalha com a minha alma por anos. Por que eu falo por anos? Porque a minha família tem esse problema lá. Não sei onde começou, mas eu sei onde vai acabar. Amém. Eu não sei quando começou isso. Não sei. Mas eu sei que não vai permanecer. Não vai. Então, eu ficava assim, com aquela angústia, com aquela tristeza, até que chegou um momento, de tanta palavra que eu tinha recebido sobre isso, né? Abacuque, né? Que eu já preguei sobre Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça,
Aí o Espírito Santo uma vez me fez meditar nessa palavra e me disse assim, ó, ainda que a figueira me floresça, todavia eu me alegrarei, ainda que. Então eu preguei isso lá no espaço. Eu disse assim, olha, normalmente a nossa alegria, ela está baseada na esperança de sair do problema. No dia que eu sair disso, eu vou dar pulo de alegria, não é assim? Mas não foi isso que Abacuque disse. Ele disse, olha, ainda que eu esteja lá, ainda atolado, ainda que eu esteja lá, só com a cabeça do lado de fora, na lama, eu vou estar alegre lá dentro do problema. Essa palavra me libertou disso. Amém. Essa palavra, ela me tirou um peso de 1 tonelada das costas. Eu falei, não, eu vou para imobiliária.